Este vídeo eu fiz para você que está na semana de competição e não sabe o que fazer. Presta atenção no que eu tenho para falar e veja só essas dicas de ouro para você. Bom, quando falamos em competição de ciclismo, temos que entender que é pouco diferente de outros esportes. Cada esporte tem as suas diretrizes e a maneira como funciona. Eu vou te passar um pouco da experiência que eu tenho como treinador e também de ex-atleta de performance no ciclismo. Primeiro ponto que eu quero ressaltar para você é fazer o quê? Não mudar a sua rotina bruscamente. Às vezes a pessoa vem fazendo atividades e exercícios de uma certa maneira e na semana da prova ela resolve que vai fazer tudo diferente do que nunca fez. Certeza que vai dar ruim. Então fica ligado agora que eu vou elencar para você várias dicas e vários procedimentos que você precisa levar em atenção na sua prova. Primeiro que o ciclismo é um esporte que você vai se conhecendo ao longo do tempo e também é um esporte que necessita vários testes. E como são esses testes? Esses testes podem ser quando você está chegando nas competições. O esporte ciclismo e mountain bike você compete muito mais. É diferente de um esporte como um Ironman, que é um esporte que você vai passar o dia inteiro de repente praticando no dia da prova e você não faz toda semana esse tipo de prova, porque o treinamento para essa competição é desgastante. Agora, o ciclismo você pode competir na quarta-feira e no domingo você está competindo novamente, no outro domingo, então você tem muitas oportunidades de aprender com os seus erros, porque nós mais erramos do que acertamos nas competições. Então, dito isto, também quero pedir para você que está assistindo esse vídeo, se você ainda não curte o nosso canal, clique em curtir, inscreva-se e ative as notificações para você ser notificado deste e de outros vídeos que nós temos no nosso portfólio de vídeos, tá? Então, fica ligado, será muito bem-vindo. Bom, dito isso, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós temos que prestar atenção em muitas coisas. Uma delas é o descanso fora da bike. Primeira, alinhar a sua rotina para a competição que está vindo normalmente no Brasil. Nós temos as competições aos domingos. Então, alinhe a sua rotina para estar descansado neste dia, que é o grande dia que você está treinando e se preparando para ele. Então, a rotina fora da bike precisa ser ajustada, como o descanso, o tempo que você tem, obviamente, com a sua família, atividades que não são tão urgentes e podem esperar, deixe para esperar, para não se desgastar demais. Quando falamos de semana de competição, já vem à mente uma semana mais tranquila, uma semana recuperativa ou regenerativa para você estar a full no domingo. Mas também não é uma semana sem você fazer nada, sem encostar na bicicleta, só pedalando um pedal recuperativo, baixa intensidade, porque senão no domingo você não terá disposição para realmente torcer o cabo, que é o que precisamos nas competições de ciclismo e mountain bike. Então, pontos importantes que nós temos que prestar atenção: a alimentação. Principalmente quando você estiver do sábado para o domingo ou no domingo cedo, que normalmente você estará hospedado em um hotel e de repente o hotel que você está hospedado oferece uma alimentação maravilhosa, cheia de novidades e que normalmente nós temos muita vontade de comer. Sabe o que você vai fazer? Você vai comer o que você está habituado a comer, o que o seu nutricionista passa. Não adianta você querer comer camarão na moranga no sábado à noite se você não está acostumado e não sabe como o seu corpo vai reagir, ok? Ponto principal: não faça alterações bruscas na sua alimentação, porque você pode pagar caro por isso. Então a dica é: coma como você está acostumado a comer. Você já sabe como você reage a esse tipo de alimentação.
certo? Então presta atenção nisso. Hidratação, mesma coisa, né? Não adianta você querer fazer alterações muito bruscas no que você está habituado a fazer, que você não vai dar tempo do seu organismo se acostumar. Às vezes você, na boa intenção, faz mudanças muito grandes e ele não consegue entender o que está acontecendo, porque ele trabalha, você acaba, vamos dizer, treinando o seu organismo a ele funcionar de uma determinada maneira. E aí você acaba ingerindo carboidrato demais, proteínas demais, líquidas, o seu organismo não vai conseguir assimilar, vai passar muito tempo fazendo aquele trabalho ao invés de estar preocupado com o que realmente é necessário. Por quê? Porque ele já trabalha de uma determinada maneira. Entende? Você consegue entender essa situação? Outro ponto super importante é o seguinte: você nunca fez massagem esportiva e aí no sábado tem lá um massagista esportivo e aí você vai falar o quê? Eu preciso de uma massagem porque amanhã vai fazer bem. Então, de repente, esse tipo de massagem pode acabar machucando a sua musculatura porque você não está habituado. Se você tem o costume, eu acredito que seja excelente. Agora, se você não tem o costume, não acrescenta alguma coisa que você nunca fez para você que imagina que irá fazer bem. Então o que você faz? Cara, faz o que você está habituado, um alongamento, de repente uma bolsa de gelo, aquelas botas pneumáticas não são tão agressivas quanto uma massagem que irá se aprofundar para encontrar e tirar realmente as dores. Veja, não estou falando que não é bom, eu estou falando que não é recomendado se você não faz. Vamos falar um pouco do que, né? Você está se perguntando, mas o que eu treino, né? Então vamos falar um pouquinho mais deste tema para você chegar afiado no domingo. Veja, não existe uma receita de bolo. Vai ter o cara que se ele não pedalar no sábado ele anda bem, no domingo anda. Vai ter o cara que se ele não pedalar no sábado ele anda mal no domingo, ele anda mal sim. Então o que é isso? É uma ideia, né, para você seguir. Se você não sabe o que você está fazendo, se você não tem quem te oriente e se você também não se conhece. Primeiro de tudo, o que eu sempre falo para os meus alunos e para quem me pergunta é o que? Autoconhecimento. Eu sempre gosto que o aluno reflita e entenda o que está acontecendo e o que acontece com ele durante essa caminhada esportiva. Então, sempre é muito importante a reflexão em cima de tudo que você faz. Então, que é sabido, né? Eu acho que hoje, mais do que batido, normalmente se diminui o volume e também, logicamente, a intensidade geral do treinamento. Por quê? Porque você não vai seguir treinando 30 horas, se a competição for uma competição alvo, né? Estou falando de competições que acabam servindo de teste. Mas uma competição alvo você irá diminuir e dará para o seu organismo condições dele estar recuperado e preparado para esta prova. Durante a semana você vai diminuir esse volume e intensidade. Diminuir, eu não estou falando não realizar nenhum trabalho de intensidade. E também precisamos entender o nível desses atletas, porque cada nível de atleta ele demanda de atividades que supram as suas necessidades. Eu não posso sobrecarregar um atleta que não tem tanta capacidade física quanto um outro que tem essa capacidade física e também a capacidade recuperativa, né? Um atleta mais experiente não pode ter a mesma intensidade de um atleta mais jovem que se recupera mais rápido do que o atleta que já tem uma estrada maior percorrida. Consegue entender? Agora, de maneira geral, vou recomendar que o último treino com um estímulo mais vigoroso, ou mais forte, né, mais intenso, seja 72 horas antes da sua competição. Ou seja, vamos colocar aqui uma quinta-feira, se você que vai competir no domingo, uma quarta ou quinta-feira como o último dia para você realizar uma atividade mais intensa e vigorosa. Aí você vai usar a sexta e o sábado inteiro
para recuperar, e também você vai ter a noite do sábado para você estar 0 km no domingo. Mas veja, isto são pontos que você vai aprendendo e você vai se conhecendo. Agora, o que eu vejo também, as pessoas querem colocar modos de outros esportes dentro do ciclismo. E às vezes o cara quer fazer uma semana inteira, pedalar 2 dias durante a semana. Eu tenho competição porque eu preciso estar descansado. Vai chegar no domingo, você não vai nem saber o que aconteceu. Vai sair, seu organismo vai estar totalmente molenga, não vai estar preparado para os trabalhos de alta intensidade que vão demandar nessas atividades de ciclismo. Então você não vai conseguir performar da maneira que você vinha entregando nos treinos. E aí você vai se perguntar, mas o que aconteceu? Entende? Então por quê? Porque você não deu os estímulos necessários para o seu organismo continuar entendendo que ele precisa trabalhar em alta intensidade nas competições e durante também as semanas, tá? Isso é a nível metabólico. Nós não falaremos aqui, mas um dia nós poderemos entrar nesse tipo de assunto, beleza? Bom, entendido que nós precisamos diminuir a carga, o tamanho, do volume, da intensidade que nós recebemos no organismo, o que eu quero dizer para vocês também, outro ponto que às vezes é negligenciado por muitos atletas, é o que? É o seu equipamento, porque sem ele não adianta você estar com 75, 78, 80 de VO2 e estar com a bicicleta uma caieira. Então, presta atenção e veja o que você precisa fazer na sua bicicleta antes, Na última semana, normalmente você tem que se preocupar se a oficina que você leva tem tempo para mexer na sua bicicleta, se o mecânico que você gosta de trabalhar pode arrumar a sua bicicleta, porque às vezes hoje nós temos muita demanda na nossa oficina, então não adianta vir aqui hoje para arrumar para amanhã, não vai dar, ok? Então se atente aos pontos. O que eu vou sugerir? Preferência por uma revisão geral, porque vai desmontar toda a sua bicicleta, vai remontar ela, vai lubrificar, vai regular e vai estar tinindo. Agora, se você não quer fazer uma revisão, veja bem o que você precisa prestar atenção. Corrente. Corrente é um dos principais pontos que podem atrapalhar a sua performance, porque ela pode estar gasta demais, ela pode arrebentar, além de diminuir a sua performance. Você já sentiu quando você coloca uma corrente nova, como a sua bicicleta reage, como a sua pedalada fica mais suave, mais vigorosa até mesmo assim? Já sentiu? Outro ponto importante, e aí se você trocando a corrente, você precisa verificar o cassete, se eles vão casar. E aí por isso que eu digo que você precisa de tempo, porque se você trocou a corrente e não quis trocar o cassete, e você vai fazer uma atividade mais forte, pode acontecer de pular, quando eles não casam, quando eles não encaixam, porque ele vai estar por cima. E aí você trocando isso daí, pode acontecer o que? A sua coroa estar gasta, e aí a corrente vai passar por cima da coroa. Quando você botar pressão, ela vai rodar em falso e você também pode cair. Então, e aí você tem mais um item que você precisa ver. Outro ponto, a roldana. Normalmente, quando você usa demais a corrente e gasta todo esse equipamento, ele vai se desgastar. Então, você precisa prestar atenção para ter isso em dia, ok? Feito isso, o que nós precisamos saber? Você não fez a revisão, A revisão ela vai verificar tudo isso. Agora você precisa saber se os seus cabos e conduítes, caso tenha na sua bicicleta, hoje tem muita coisa eletrônica, estão lubrificados para eles trabalharem direito, tá? Então isso é um ponto importante. Outro ponto, lubrificação, cubo, super importante. Nós treinamos na chuva, a graxa está seca, tudo isso daí importante. Movimento central também, direção, muitas pessoas não dão a devida atenção, mas é super importante ver se os rolamentos da sua direção estão bons, se está lubrificado e pronto para pedalar da melhor maneira. E claro, a regulagem de marcha, também quero atentar para você que está com a bicicleta regulada, mas daí você vai trocar de roda no dia da competição. Pode ser que esta roda tenha milímetros de diferença para a roda que você está usando. E aí esses milímetros de diferença
pode ser que a sua marcha não esteja encaixando. Então, ponto importante para você ver. Veja a regulagem com a sua material de competição, que às vezes pode ser diferente do material de treino. Então, presta atenção nesse ponto que é super importante. Vai chegar lá no dia, vai estar... Não quero nem falar. Bom, dito isso, acho que são as principais coisas. Posso estar esquecendo alguma coisa, mas são as principais coisas que você precisa se atentar para fazer uma competição boa. E o que eu digo, na semana de competição ou alguns dias antes, depende o tamanho, né, da sua experiência, mas isso é algo que acaba ocorrendo diferente da experiência. Depende do tamanho da prova, e a expectativa que você cria para essa prova, a ansiedade começa a tomar conta dos nossos pensamentos. E aí vem insônia, né? Vem embrulho no estômago e tudo isso daí, o medo, né, do desconhecido, o medo de não entregar o que a gente quer entregar. Esse é um ponto que também é importante, você ter essa tranquilidade e conseguir fazer essa leitura, esse relaxamento. Então, fica tranquilo. Aproveita, o principal já foi feito, não é nessa semana da prova que você vai ganhar performance, você não precisa fazer um treino mirabolante, também não precisa ficar só dormindo no sofá, que aí você vai perder performance, tá? Então a ideia é você chegar tranquilo, recuperado e pronto para fazer o seu melhor na competição. Outro ponto que eu quero mencionar também é você conhecer o trajeto da competição, né? Fazer o reconhecimento. Também existem muitas competições que eles dão a carta de percurso. Se você está ambicionando uma vitória, é super importante você saber como que ela termina. Se ela termina virando para cá, virando para lá, uma descida, uma subida. Isso é importante porque você precisa saber tudo sobre a sua competição. E de resto, o que eu posso falar? É só você curtir e aproveitar o momento, que foi para isso que você treinou. Você está preparado e, indiferente do resultado, se for uma vitória ou uma derrota, sugestiono você sempre a tirar um aprendizado desta prova. Então, saber aonde você acertou, saber aonde você errou, absorver isso daí e levar para a próxima competição, que com certeza teremos mais provas para você. Bom, galera, é isso daí, são as principais coisas que você precisa prestar atenção. E novamente, se você ainda não curte o nosso canal, sugestiono que curta. Se você tem alguma dúvida, manda aí embaixo que eu vou responder todas as suas dúvidas. E também, se você tiver alguma sugestão ou algum outro comentário, é só você mandar que a gente troca uma ideia. Beleza? Eu sou o Alex Arseno e obrigado por assistir este vídeo.